Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso TatiCast. E eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai somar muito na sua vida. Meu nome é Tatiane Rodrigues, sou empresária há mais de 19 anos e é um prazer ter você hoje aqui. E antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações e deixe o seu like, é muito importante para a gente. Hoje vamos bater um papo com a Dani Barreto, empresária de beleza, dona do salão referência em Osasco, em Lisos, mãe e dona de uma linda história que vai trazer aqui um significado diferente na tua vida, eu tenho certeza. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Que prazer. Sempre um prazer estar com você, Tati. O prazer é meu de estar dividindo essa história encantadora. Eu conheço um pouco dessa história, bem pouquinho, para ser sincera. E eu trouxe a Dani hoje aqui para ela despertar dentro de você, dentro do seu coração, mulher empresária, ali guerreira, que tem sonhos, que tem projetos de vida e muitas vezes fica ali nesse lugar de resistência, de medo. E a história da Dani é incrível. Dani, antes de você se apresentar como empresária, antes de você se apresentar nesse lugar de desbravar aí muitas áreas dentro dessa área da beleza, queria que você falasse quem é a Dani como mãe, como pessoa, como amiga, como mulher. Quem é a Dani? Primeiro, mais uma vez, quero agradecer por estar aqui, Tati. Te admiro demais como profissional, como mãe, como pessoa. E te acompanho há muito tempo. É uma história que entra uma na outra muitas vezes, Sim. né? É emocionante até de falar, gente. Eu acompanho você, acho que tem mais de 10 anos já na sua área. E vejo que você vem evoluindo cada dia mais. Por isso que é um prazer estar aqui, porque há muito tempo atrás a gente conversou sobre isso. Sim. E era um dos bloqueios que você tinha. E eu vejo que você vem cada dia melhor. Aspiração, né? A aspiração hoje com as mulheres, a gente vê uma dentro da outra, né? Muitas vezes eu vejo pessoas que se inspiram muito na minha trajetória e eu falo assim, gente, às vezes dá vontade de desistir, gente, dá, acho que todo mundo dá, às vezes a gente fica, essa aqui eu não vou esperar, essa aqui eu vou deixar passar. Aí eu lembro, não. Né? A gente chegou até aqui, nós somos referências, né? Nós temos aqui esse lugar, esse papel de passar por isso e como que a gente vai passar por isso? Então, a gente traz muito, eu falo que essa é a missão e propósito, né? E a gente se completa, eu me completo muito nas pessoas que estão ao meu redor, você é uma delas. E assim a gente se contribui, né? E trazer essa mensagem para as pessoas eu acho super importante. Você tem quantos filhos hoje, Dani? Tenho 3 filhos. Tá. Vou começar um pouquinho, ser mais objetiva, né, no que eu preciso falar para vocês. Mas a minha história começou desde pequena. Amo a área da beleza, né? A minha avó sempre foi muito vaidosa, então com 6 anos eu já ia no salão. Então aquilo com 6 anos? 6 anos. Gente, então você já tem essa memória, né, essa referência. A minha memória com a beleza, que eu também venho do salão de beleza, tá ali com uns 12 anos. E você com 6, e você consegue guardar isso. A sua avó que trouxe essa ideia do mundo da beleza, então? Sim, ela sempre foi muito vaidosa, sempre gostou de perfumes, sapatos. E o salão de beleza era um dos lugares que a gente sempre ia. Então, esses dias eu falei assim, meu Deus, onde começou essa vontade de estar dentro da área da beleza? E foi... né, com 6 anos, onde eu tive o primeiro contato com o lavatório, com o salão, e aquilo me inspirava muito, porque eu achava assim, nossa, que as mulheres saem lindas aqui. Então, eu comecei dessa forma, por esse amor, né? E claro que a vida veio me trazendo para o que eu sou hoje, né? Como empresária, como mãe, como esposa. E para iniciar na área da beleza, eu passei por momentos muito difíceis para realmente entender que era aquilo que era a minha missão, que era o meu propósito. Então, após ficar viúva, com 28 anos... Uau! Você já era na área da beleza com 28 anos? Não. Você já tinha esse encantamento, você já tinha dentro de você esse lugar de olhar com carinho para essa profissão, mas você ainda não exercia. Você exercia o quê nessa época, com 28 anos? Sempre fui muito vendedora, né? Sempre gostei da área de venda, sempre gostei da área de empreender em N coisas. Pra você ter ideia, já vendi balão, já vendi cerveja, água. Dani, você acha que nasce com a pessoa esse lugar assim, de interesse por venda, de interesse em empreender? Ou você acha que a gente pode lapidar isso e desenvolver? Porque eu já ouvi de muitos empresários eles
dizerem assim, a pessoa nasce empreendedor, né? Ninguém vem aqui, eu vou empreender. Ela nasce empreendedor. Às vezes eu coloco esse em questionamento. Eu falo, será que eu nasci mesmo para empreender? Ou eu nasci para executar? Será que a gente nasce com essa aptidão, esse dom, essa vocação? O que tu acha? Qual é a tua Tati, visão sobre isso? eu acho que sim, que a gente nasce com isso. Um pouco disso. Um pouco. E a gente vem lapidando isso conforme os ciclos de vida, né? As fases. Eu acho que é muito da sua necessidade. Às vezes a gente tá preso numa situação, sei lá, no CLT, e acha que aquilo é para sempre, né? Se acomoda naquele modo de trabalho e não tenta... como que eu posso dizer a palavra? Sair daqui... Se reinventar. Boa. Se reinventar. Eu acho que a gente precisa se reinventar. Então, como que começou essa área e o porquê que eu fui? Boa. Logo que eu fiquei viúva, eu estava como estagiária numa empresa chamada Benassi. E, assim, eu trabalhava diretamente com a diretora do marketing, a Camila Benassi, que foi uma das pessoas que me impulsionou, né? Passei por momentos muito difíceis logo depois que fiquei viúva. Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos, viúva, 28 anos. As crianças tinham quantos anos nessa época? Você viu? Meu filho mais novo tinha 3 anos. Meu Deus do céu, que desafio. Meu filho mais novo tinha 3 anos. Eu passei, assim, por tudo que você possa imaginar do fundo do poço. Me conta uma coisinha ali dolorida do fundo do poço, para a gente entender. Eu me lembro muito de um momento que eu estava em casa com várias contas para pagar. Acho que tinham 2 semanas que meu esposo tinha falecido. E o meu filho, com 3 anos, olhou para mim e falou assim, mamãe, eu não quero um pai estrela. Nossa. Eu não quero um pai estrela, eu quero meu papai agora. Nossa. E aquilo, para mim, foi... Eu lembro que a porta estava aberta, assim, eu senti aquela névoa, aquela dor tão forte que eu não conseguia tirar aquilo do meu filho, mas que eu podia agir. Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei as ferramentas que eu tinha naquele momento. Estava trabalhando nessa empresa, passando por muitos momentos. A gente tinha comprado um caminhão na época e ficou tudo para mim administrar. Então, assim, como que uma menina de 28 anos é estagiária numa empresa, tem 3 filhos, tem um caminhão para administrar, onde eu não sabia nem dirigir. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, em um momento de muita dor, muita tensão, eu estava na empresa, tive um surto. Falei, eu não aguento, não quero ficar aqui. E a minha chefe olhou para mim e falou assim, Dani, vai para casa, trabalha de casa e você vai conseguir pensar um pouco melhor no que você vai fazer daqui para frente. Porque eu lembro que um dos meus diretores falou assim, vende Rinodê, guarda esse dinheiro no banco. E, na época, o caminhão valia, acho que 70 mil reais. Tá. Não era nada. 3 filhos, gente. 70 mil reais. E aí, dentro daquela situação, eu peguei o notebook e fui para casa. E, assim, eu lembro com nítidas palavras que ela falou para mim. Faça algo que você entende do início ao fim do processo. Que você tem expertise nisso, que as pessoas não consigam te lesar e que você ajude também, né, outras pessoas a sair do lugar que elas estão. Então, fui para casa, peguei o notebook, sentei, montei um projeto de um salão com 15 pessoas. Você imaginou esse número já nesse momento? Imaginei. Que lindo. Eu tenho até hoje esse projeto. E não tinha dinheiro, não tinha nada guardado. Eu posso falar para você que eu montei o meu primeiro salão, eu não tinha 8 mil reais. Minha nossa, gente. Hoje, a minha fachada, eu paguei 12 mil reais. Nossa na fachada senhora. que eu tenho hoje. Ai, que lindo! Então, para mim, isso é uma vitória muito grande. Eu acho que o que mais me define foi a coragem de acreditar que eu poderia fazer coisas diferentes. E vem tudo dando muito certo. Deus foi abrindo portas, colocando pessoas. Hoje eu tenho uma equipe consolidada que está comigo há muito tempo. Eu tenho profissionais que entraram bem depressivas, né? E por quê que elas entraram depressivas? Elas viviam naquela rotina de casa, ou de não entender qual era a posição que elas tinham que ter como profissionais. E, de alguma forma, com a minha dor, eu uni, né, a dor que elas tinham também, e deu muito certo. Deu muito certo. Hoje elas estão comigo há muito tempo. Eu lembro de momentos que eu falei para profissionais assim, você vai faturar R$500 por semana.
aquilo para mim já era uma vitória muito grande. E hoje eu consigo ter profissionais que tiram R$ 2.000 por uma semana. Nossa, que incrível. E isso, para mim, é o mais gratificante, é o que mais me motiva. Eu te vejo num lugar muito desafiador, porque você não executa, você conhece do serviço, mas você hoje não executa o serviço. Sim. Né? Você hoje gerencia o seu salão com essa equipe grande. E para mim, nesse lugar de vender beleza, eu sou da área há muito tempo, e sempre isso foi uma coisa muito delicada, porque você vender um produto, ok, mas você vender o serviço de outra pessoa, muitas vezes eu me via amarrada porque eu não tenho uma matéria-prima para vender, eu não tenho uma roupa. Não Sim, tenho, fora a garantia, né? você vai vender o serviço de uma pessoa. Então, você investe no seu marketing, no seu salão, você investe na publicidade, mas a matéria é um ser humano que ela pode simplesmente escolher sair dali. Como que você lida com isso? Como que você faz mantê-las ali dentro, funcionais? Como que você rege isso? O que acontece? Desde o início, isso foi um grande desafio para mim. Eu era uma das 7 profissionais cabeleireiras que estava dentro do meu quadro, mas... Você, então, entrou como cabeleireira? Como cabeleireira. Ah, boa. Eu atuava. Atuei, acredito que um mês, não passou disso. Tá. Por que com um mês eu saí? Eu abri um salão no formato popular, onde todos os serviços eram a partir de R$ 15. Uau. Então, assim, quando abri o salão, que eu comecei a divulgação no Facebook, no Instagram, era bem pouco no Instagram. Hoje em dia, que está muito mais forte, a rede mudou. Mas, quando eu percebi que eu não conseguia administrar aquilo por detrás, assim, né, com a mão na massa, na operação, eu vi que estava tudo muito bagunçado. Porque eu iniciei sem um contador, né, sem o marketing. Era eu presa. Eu presa em tudo. Eu presa na recepção, eu presa no financeiro, na parte administrativa, compras. No operacional. Sim. Toda essa parte de gestão. Divulgando, gravando, filmando. A gente bem sabe. Tati, pra você ter ideia, até panfletar, eu panfletava. A gente faz de tudo. O dia que faltava o puxador, eu era o puxador. O dia que faltava a recepcionista, eu era a recepcionista. E, para mim, isso era muito difícil. Por quê? Porque eram muitas frentes, eu não tinha condições, né, financeiras de delegar aqueles serviços. Então, realmente, era o que eu podia fazer. E eu vi o quê? Que, às vezes, eu estava competindo muito com as profissionais, porque eu fazia as mesmas coisas que elas. Entendi. Tipo, um alisamento chegou. Quem que está na vez? Então, eu me vi ali naquela posição também de dividir com elas, sendo que eu já ganhava em cima delas. Entendi. Então, a parte de gestão foi, claro que o ponto-chave, né, para mim tomar realmente a decisão de falar, não, hoje eu só administro. E por quê? Porque eu saí de lá de dentro, né, daquele micro ambiente, para entender fora como que eu conseguiria expandir, né, o meu negócio de uma forma mais organizada, claro, mas que me trouxesse, assim, como que eu posso dizer, meu Deus? As ferramentas ideais. Perfeito. Como que eu posso explicar isso? Eu entendo assim, que muitas vezes o profissional ele está lá muito nessa mão na massa, executando, e ele fica sem um direcionamento. Eu falo muito porque essa é a realidade de muitas pequenas empresas, né, que começam a crescer ali, com a pessoa que está ali no operacional também tendo que dar atenção a outros pontos. E a importância, né, desse planejamento estratégico de ter uma pessoa direcionando. Né, direcionando quem vai fazer, quem vai executar, quem vai vender, porque é muito importante. Ser vista nesse papel de liderança, como que é para você? Nesse papel de estar, você fala muito que sua equipe é um pouco de família, né? Como que é ter essa família? Isso que é o mais difícil. Isso que é o mais difícil, porque você acaba criando muito vínculo com as pessoas e acaba não sendo um vínculo profissional, né? Como claro que você media isso? Teve muitas situações, né, que aconteciam e eu acabava meio que entrando no problema das pessoas e, ao invés de estar ajudando, eu acabava me prejudicando. Por que eu falo isso? Porque não dá para pegar o problema de todo mundo e colocar na bolsa. Mas quando você é referência nesse lugar de
a Dani tem uma dor, a Dani já passou por isso, eu me inspiro nela, eu estou trabalhando com ela, eu vejo que ela é um lugar de apoio e auxílio. Sim. Aí você assume esse papel. Sim. Mas é muito difícil a gente assumir no tempo integral, porque a gente parece que tem que acordar a pessoa, a tua realidade é essa aqui, a gente tem que executar, a gente tem que vender, a gente tem que bater meta. Sim. Né? Então, assim, é um papel que quando traz desequilíbrio, pode afetar muito, né? E afetou. Afetou? Né? Em alguns momentos afetou. Você consegue falar pra gente alguma coisa assim? Sem falar nomes Sim. da equipe, porque a equipe não vai estar gostando. Sim, afetou por quê? Porque, por muitas vezes, elas eram totalmente dependentes da Dani. Sim. Dependentes de estar no salão. Vamos supor, o comercial, se não tivesse a Dani, não fluía. As vendas do salão, elas só aconteciam quando eu estava de frente. Vamos supor, um protocolo de uma cliente X, quem fazia a avaliação era eu. Então, isso me fazia ficar muito presa dentro do processo delas ali. E, claro, eu admiro demais cada uma delas, e elas me admiram muito. Mas eu sempre usei todo o meu desenvolvimento, que eu falo assim, como um exemplo dentro do salão, porque elas também têm as histórias delas, né? Eu falo, gente, não é só a Dani, por mais que esteja o meu nome lá, é a história de vocês que está sendo contada aqui, né? Vocês também superaram muitas coisas passando pelo salão. E, claro, já teve pessoas que saíram e pessoas que continuam comigo. Mas eu acho que de todas essas pessoas, eu aprendi algo diferente, né? Uma que foi mais maternal, outra que foi mais amizade, mas que a gente evoluiu muito, profissionalmente falando, porque eu vejo que hoje o salão tem uma carteira de clientes gigante e foi conquistado por elas. Porque quem está no operacional são elas. Você pegou um ponto forte para mim, ter o seu nome na entrada, assim, e aí você tem um nicho muito específico que você traz. Como você lida com isso? Porque muitas vezes o profissional da área da beleza, como está vendendo o serviço dele, muitas vezes tem essa questão do ego, né? Como que é para você ter uma empresa que leva seu nome, só que você não executa? Como que é para sua equipe ter esse lugar de, eu faço, mas eu não tenho esse lugar de nome? Porque hoje nessa questão de mídia, de rede social, muita gente quer ali ser visto, né? Então, como que é para ti lidar com isso? Ou se hoje você não sente isso? E também em relação ao seu nicho tão específico. Vamos pegar essa chapinha aqui, ó. Porque a gente fala que de liso, porque de liso ela entende. Como é trabalhar também num nicho tão específico? Eu falei que eu não ia fazer 2 perguntas ao mesmo tempo, que eu já estou falando. Fez várias. Dani, se liga, 2 perguntas em uma só. Primeiro o nome Dani, depois o nicho. Tá. Com certeza, o meu nome de frente foi uma das coisas que foi mais difícil para mim, tanto que eu já mudei o salão, o nome, umas 3 vezes. Mentira! Juro! Conta, qual foi o primeiro nome, o segundo e o terceiro? Espaço B. Espaço B. Primeiro foi Dani Barreto, também, Dani como está Barreto. hoje, mas hoje está Lisos e Beleza. É. Mas era Dani Barreto, salão de beleza, no início. Com 2, 3 meses, eu comecei a sentir o peso disso. Aham. Porque as pessoas vinham procurando a Dani. Sim, porque esse é o nome que está Chegava no estampado. salão, quero fazer com a Dani. A Dani vai fazer meu cabelo. Marquei com a Dani. Mas a Dani não atende, como assim? Hoje, eu domino todas as áreas do salão. Claro que eu sei o que precisa ser entregue, né, como resultado, principalmente na área de alisamento, que é uma das coisas que eu venho estudando muito. Para quê? Para entregar realmente um resultado particular, personalizado para cada cliente. E o que eu faço? Geralmente eu converso muito com as profissionais, a gente vem passando por treinamentos, vem cuidando disso de uma forma diferente. Então, realmente, trabalhar com alisamento é também um desafio, porque a maioria dos salões demonizam, né, demonizam total o alisamento. E, realmente, pensando-se em uma pessoa que tem pouco cabelo, uma pessoa que não tem um cuidado em casa, genético, ou seja, sei lá, por ter passado por outro profissional, tem que ter um cuidado personalizado, tem que ter um olhar mais minucioso em saber entregar um alisamento saudável. Hoje, a gente vê muitas pessoas, elas padronizam ali sua técnica dentro do salão e não entende, né? Cada pessoa ela vai ter uma fibra diferente, quantidade de cabelo diferente. E essa personalização, eu acredito que é um charme aí, um glow em toda a sua estratégia. Eu comecei a estudar tricologia agora. Ai, Estou fazendo que uma incrível. pós em tricologia e é uma das áreas que
desde o início também da minha carreira como empreendedora de beleza, era tudo que eu precisava já ter começado talvez lá atrás, mas não era o período, por quê? Passei por mudanças, reformas, eu cheguei a ter 5 salões Minha no nossa. calçadão de Osasco. Gente do céu! Isso Tati. que é empreender, hein? Meu Deus, como que dá 5 conta salões. de 5 salões? Eram todos populares. Sim. E é o que eu falo, eu precisei passar por essas fases também de salões. Tinha 45 pessoas trabalhando na rua. Caramba. Isso com 8 meses que eu tinha começado. Meu Deus do céu. Olha a potência dessa mulher, gente. Olha a potência. De tudo que entrava, eu queria montar um salão. Porque além de ajudar sua as outras paixão pessoas, também. além de ajudar as outras pessoas, as outras mulheres, eu também via que aquilo ali realmente dava muito certo. Porque com uma semana do meu salão, as pessoas sentavam nas escadas, esperando. Caramba. E aí, assim, quando eu tive esse estalo de montar um salão popular melhorado, eu coloquei um Wi-Fi, um café, um espaço de espera, uma pessoa que conseguia ali controlar, se não tinha agenda, mas pelo menos tinha uma ordem de chegada. Então, também trabalhar com o popular foi um desafio para mim. Sim. Porque eu não conseguia dar qualidade no trabalho das minhas profissionais. Entendi. Né? Era muito cansativo para conseguir fazer um bom salário. Então, imagina, elas tinham que atender, às vezes, sei lá, 12 pessoas no dia para conseguir fazer, sei lá, R$300 um dia. Entendi. Então, aquilo realmente foi um desafio. Por quê? Foi quando eu entrei na área do alisamento, da especialização, onde eu entendi que todas as mulheres, a maioria, né, eu acho que hoje 98% das mulheres fazem algum tipo de alisamento térmico, seja botox, seja selagem ou progressiva. E pensando realmente no que as minhas clientes queriam, eu busquei adaptar isso de uma forma mais personalizada. Hoje você está com um salão? Hoje, sim. Com um salão. E como aí mudou toda a estrutura, então, dessa forma de atuar no mercado. Sim. Então, hoje já não é tão popular, é isso? Não, como que é? Não. Logo depois dos 3 meses, que eu vi que realmente não tinha como continuar... Mas eu achei isso uma estratégia de marketing, né? Tipo assim, fui vista aqui. Me viram aqui, 5 salões, todo mundo sabe quem eu sou, meu nome, agora eu vou reduzir. Não, foi a pandemia. Não foi isso, gente, foi a pandemia. Me foi conta. A pandemia. Eu não conseguia, né, gerenciar 45 pessoas na rua. Dentro dessas 45 pessoas, eu tinha sócias também, né, onde eu montava o salão, 50% era delas. Mas, como a gente sabe, né, sociedade é bem difícil de levar para frente, pensamentos diferentes também. E, claro, né, imaturidade, iniciante, querendo agarrar o mundo inteiro sozinha. E realmente eu tive que tomar a decisão de fechar esses salões. E aí, na pandemia, eu passei por uma reforma bem grande na minha filial, do meu primeiro salão, que era um salão de 100 metros, onde eu conseguia fazer uma reforma e realmente atrair o público que eu buscava. Perfeito. Tá? E não estou menosprezando, não é isso. É entregando qualidade, é entregando resultado. Não adianta nada você querer ter muito e não conseguir gerir, né? Como que é vir para esse lugar de administrar tudo isso, então? Tati, teve momentos que eu desabei, né? Teve momentos que eu fiquei reclusa. Essa situação de ter também alguns bloqueios com a internet e de... Ai, muito bom esse tema, hein? Os bloqueios de aparecer, os bloqueios de saber lá que estava meu nome na fachada e que realmente eu precisava me posicionar. Porque as profissionais que trabalhavam comigo, a maioria não tem nem Instagram profissional, né? E é uma das coisas que eu pontuo até hoje. Eu falo, vocês têm que imaginar, quando vocês saírem daqui, quem vocês são. Vocês têm um portfólio, vocês conseguem ter um catálogo. Por mais que vocês tenham clientes aqui, vocês têm que pensar lá na frente. Então, sempre me posicionei, né? Pensando em aparecer, mostrar os serviços. E, claro, sempre profissional. Nunca quis assim, mostrar a minha vida. Entendi. Então, eu passei um tempo fora da internet. E aí foi um momento que eu percebi que se eu não desse a cara... Se você não continuar... Se eu não continuasse a aparecer, a divulgar, o meu negócio ia morrer. Né? Ele não ia conseguir passar pelas fases
necessárias do crescimento, principalmente do marketing, né? Hoje a gente vê que o Instagram, ele posiciona as pessoas, né? Ele traz clientes, ele realmente... Hoje, para mim, 100% das minhas clientes são do Instagram, né? Vem de anúncios, vem de tráfego, vem de indicação também. Você falaria para essas pessoas que estão aqui nesse meio de beleza, elas realmente ter esse lugar de posicionamento, né? Como se fala para a sua equipe, ter esse lugar de posicionamento, a importância de ser vista, né? Ser vista como profissional. Mas hoje a gente fala muito sobre um tema que é desmarketizar, né? Sair desse lugar do marketing que a gente vê tão engessadinho. Você sente que alguma coisa está mudando no meio do marketing aqui? Porque a gente vai para esse lugar de ter esse portfólio, de mostrar, mas você considera que alguma coisa dentro do marketing está mudando? Porque o que eu vejo hoje, que muitas pessoas elas estão muito conectadas à história. Sim. Né? Então, assim, quando eu me conecto com você, eu me conecto muito com a sua história. E eu vejo padrões e pessoas com perfil muito engessado. Sim. Ali. Pessoas que ela tem esse lugar que você falou, de barreira, né, de travar na frente da câmera, e muitas vezes perde um lugar de oportunidade. Oportunidade de ser vista e ser conectada com o público ideal. Porque você não está ali mostrando quem você é, a sua conexão pode atrair, o tráfego é muito importante, mas ele vai atrair ali um público pela sua ação, pela sua oferta, né, pela sua divulgação. Mas quando eu vejo quem é a Dani, eu acho que ele tem um sabor diferente, sim, esse marketing, né? Quem é a Dani? A Dani que cuida, a Dani que fala sobre bem-estar, a Dani que é mãe, a Dani que é esposa. Hoje você já está casada? Estou. Está casada. A Dani que é esposa, a Dani que cuida da alimentação. Quem é a Dani? A Dani perfil saudável? Ou a Dani é aquela Dani que está ali participando de algum movimento social? Ou a Dani que está ali presente na igreja? Então, eu vejo que os públicos, os nichos, eles estão ali cada vez mais voltados para determinado público. Isso, para mim, é um agente facilitador. Sim. Né? Quando eu falo para as pessoas quem eu sou e o que eu vendo, as pessoas que se conectam com a minha história vêm para mim. Né? E aquelas pessoas que meio que não fazem sentido, elas terminam se conectando com outras pessoas. O que você diria para os profissionais para quebrar essa barreira do julgamento, do medo da crítica, a pessoa que está aqui querendo se posicionar e fica muito travada no comercial, no falar, né? O que você falaria para quem está iniciando, você que já veio e implica isso para a sua equipe? Vamos lá. O que eu vejo, tá? Que realmente essa pegada do marketing ela está muito mais humanizada, né? E é o estilo de vida que, com certeza, acaba atraindo mais pessoas. Não só para a área que você trabalha, mas gosto de academia, gosto de me alimentar melhor. Eu gosto muito de vir com indicações, né, na internet. Boa, muito bom. Olha aí, anota aí, dica número 1. Contribua na rede social do seu amigo. Eu gosto muito de fazer indicações de trabalho de pessoas que eu gosto, né? Eu sempre faço sempre faço do meu médico, nutricionista ou algum educador físico. Então, eu acho que é uma área que a gente tem que se ajudar. Isso, unir forças. Isso, unir o máximo de forças possíveis. E, claro, se você tem um bloqueio com isso, tem que buscar as ferramentas possíveis para que isso seja sanado. Por exemplo, o que você fala? Autoconhecimento. Boa. Espiritualidade. Top. Esse lado de realmente entender o que você gosta de fazer, qual o bloqueio que você teve na sua infância, que talvez te colocou em um momento de prisão ali a vida inteira. Então, hoje eu consigo olhar assim, o que passei lá atrás, lá com meus 7 anos, o que me deixou mais magoada, que talvez me bloqueou como profissional, ou como esposa, ou como mãe. Então, eu venho fazendo essas perguntas para mim todos os dias. Uau. E tem sido sensacional, porque eu tenho me conhecido de formas diferentes. Autoconhecimento, né? Esse lugar também de treinamento, porque muitas vezes a pessoa ela vai para o auto-julgamento, ela busca a perfeição. Sim. E, né, fica aquele lugar e fica nessa autocrítica constante, porque muitas vezes deve estar aí ligado muito a essa coisa do que você já passou, quais foram os seus traumas, né? O autoconhecimento Sim. é muito importante mesmo. Sim. Olha aí, dica 2. Autoconhecimento. E o que você fala muito bem na rede social? Você se comunica sim. Você tem sim, eu vejo. E o que você falaria para outras pessoas que estão começando?
Esse lugar de falar. Porque tem muita gente que tem vergonha da própria imagem. Essa aceitação. Eu não gosto da minha voz. Você não gosta? Não gosto. Olha, gente, eu acho a voz dela tão sedutora. Nossa. Eu queria falar um pouco mais assim. Não gosto da minha voz. Não gosto de algumas... Você mudaria um pouco sua voz? Gente, tem um curso de melhorar a voz, sabia? Eu tô Você até já comentou fazendo. comigo. Eu comentei, né? Comentou. Talvez eu volte aqui falando um pouquinho mais grave. Porque a voz realmente, ela posiciona a gente, né? Ela traz uma força, sim, né? No salão mesmo, quando a gente passa por algum tipo de reunião, ou mesmo nos atendimentos. Eu falo para as meninas, olha diretamente no olho da cliente, mostra para ela que você sabe o que você está falando e que é personalizado pro caso dela, Sim. né? Eu acho que é a mesma coisa de quando a gente vai lá, que você tem todo um cuidado de olhar, ó, a simetria e tal. Ó, tanto que eu mudei meus cílios. Mudei a cor dos cílios. Aqui, uma pausa para fofoquinha. Mudei meus cílios porque foi uma das indicações que você fez. Você falou, Dani, se você fizer talvez esse mais claro, então eu acho que é muito isso, né? A gente pegar dicas de pessoas que tá ali, que sabe o que o que meu rosto precisa entregar, né? Claro que é muito particular. Sim. Tem pessoas que gostam mais de bocona, que gostam de coisas mais marcantes. Eu tô vindo numa fase que eu quero ser mais... Como que eu posso dizer? Mais discreta? Mais discreta. Tá. A gente chama isso lá fora de quiet beauty, que é a beleza silenciosa. Hoje o padrão de beleza, ele tem esse refinamento, essa mudança, né? Que a gente tem essa beleza mais limpa, menos carregada. E aí trazer essa quebra de muitas informações. Né, muitas informações em tudo, no corpo, nos volumes, né? Muita gente que está removendo as próteses de silicone, diminuindo os seios. Remover as tatuagens? Ela perguntou, vamos remover as tatuagens? Vai estar louca, um monte de tatuagem linda! Um monte. Maravilhosa! Então, hoje a gente está indo para esse lugar de adotar essa beleza mais clean, né? Que também rejuvenesce bastante, porque deixa ali esse ar um pouco mais infantilizado. Tati, eu acho que um dos maiores desafios que eu tive, né, em toda a minha trajetória, foi realmente entender que de onde eu saí, existia já lá a prisão da periferia, do alcoolismo, né? O meu pai foi muito trabalhador a vida toda, mas a minha casa não fugiu dos padrões aí de periferia, de ter passado por dificuldades, de ter pais muito novos, né? Sim. E tudo isso, para mim, foi uma reconstrução. Então, E o que tornou a Dani diferente? Porque, assim, isso é um padrão que ocorre na vida de muitas pessoas, né? Foi um padrão também que ocorreu na minha vida. E o que me tornou diferente? Eu faço essa pergunta para ti. O que te tornou diferente dos demais dali da periferia? O que levou você? Porque tem gente que vem para um lugar de crescimento com esse propósito, com esse lugar de, você vai conseguir. Tem pessoas que estão te motivando ali desde cedo. E tem outras pessoas que vêm pela dor mesmo, né? O que te motivou, o que te tornou diferente dentro desse processo? Onde que você se viu e falou assim, não, agora é a hora de eu virar esse jogo? Acima de tudo, a minha fé em Deus. Fé em Deus. Com certeza. A fé, ela sempre me moveu em todas as coisas, né? Eu sou muito intuitiva, muito emocional, muito sentimental e muito de pegar as coisas para mim. Então, o que me fez, né, tomar todas as decisões que eu tomei realmente foi a fé. Foi me movimentar dia após dia e acreditar que realmente era tudo aquilo que eu imaginava e realmente vem sendo. Porque eu passei agora por uma fase de mudança, de reforma. Ai, gente, reforma é tão difícil, né? Muito difícil. Nós mudamos de endereço, né? Isso para mim foi muito desafiador, porque eu estava há 7 anos no mesmo endereço. Tinha passado por algumas reformas, tinha passado por muitas coisas, mas o mais importante para mim era não deixar as pessoas que estavam comigo desamparadas, porque tinha todo um apego, né, físico do lugar, do espaço. Mas você vai sair daqui, e as clientes, e aí o ponto, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, não, a gente está indo para uma coisa melhor, vamos acreditar que esse é o recomeço de algo muito maior. Ai, que lindo. E hoje eu falo para elas, gente, isso aqui é só a ponta do iceberg. A gente está começando. A gente parece que saiu agora da largata
E tá indo, tá indo. abrindo as asas, Tá né? abrindo as asas. Essas asas coloridas. É trazer, acho que esse positivismo na comunicação. Eu acho que quando a gente vem assim com a equipe que depende, que tá ali todo mundo esperando seu movimento, e você vem para aquele lugar que existe as dificuldades, mas você trava, né? Aí ali leva um peso, estagna, né? Fica tudo paradinho. Se você vem para esse lugar de positividade, com essa comunicação que vai dar certo, essa esperança e essa fé dentro de você, nossa, é incrível. Já vem dando muito certo. Já vem dando muito certo. Tá, tipo, foi tantas coisas, né? Altos e baixos. Eu não preciso contar aqui detalhes. Mas, assim, eu acho que o financeiro foi uma das coisas que eu mais me reinventei. Porque, realmente, guardar dinheiro, investir realmente no que realmente dava resultado. Como que a gente escolhe? Porque eu tenho uma dificuldade nisso também. Senhor, meu Deus do céu, agora eu vou ter que acertar, né? Porque a gente precisa, nesse jogo do empreendedorismo, mirar, entender o mercado atual e o cenário futuro. Eu sempre penso, como é que vai estar o meu cenário daqui a 1, 2, 5 anos? Então, sempre estou mirando 1, 2, 5 anos. Então, como que vai estar tudo isso? Qual o movimento que eu tenho que ser e fazer para que daqui a um ano, né, eu entender que o meu faturamento é esse e eu fazer com que isso continue e cresça. Então, mirar no seu caso, nas tendências, nesse lugar de crescimento, o que funcionava antes, às vezes não funciona mais agora. E esse padrão de beleza, ele é reconstituído, ele muda a todo momento. Ele tem essa jogada de tendência, principalmente. Como que você olha para esse cenário da beleza, com tantas mudanças, tantas variações? Como você pensa para se tornar mais assertiva? É o que vem acontecendo agora, né? Por que eu vi a necessidade de estudar, né? Principalmente porque tem toda essa fase de reclamação dos alisamentos, né? E realmente ter um nicho só em alisamento acaba me bloqueando. Como que eu faço? Posso explicar? Bloquear. A gente fica ali na mesmice, no padrão, e não é igual, né? Dá para ser diferente, dá para acrescentar. Tem a parte da terapia capilar, que pode ajudar muitas pessoas, né? Tem a parte do alisamento consciente, onde a gente vai realmente identificar a necessidade da fibra de cada cliente. E tudo isso é uma evolução, né? Dentro do alisamento. E, claro, ter mais serviços. Hoje a gente tem cílios, tem a parte da estética, tem unhas, tem alongamento de unhas, tem muitos serviços dentro do salão, né? A gente fala que tem mais de 30 serviços. E escolher realmente o que realmente está dando certo no mercado e aí sim investir nas profissionais, né? E elas têm que se reciclar o tempo todo, porque as tendências elas realmente mudam muito. É muito rápido, gente. Mas é o que eu falo, o alisamento, todos os profissionais que trabalham com naturais, eles têm que admitir que ninguém vai deixar de fazer. Não tem como sair, porque é uma coisa que traz muita praticidade para as mulheres, né? No dia a dia. A pessoa que tem o alisamento, chega em casa, seca o cabelo, consegue sair para trabalhar. Muito mais tranquila do que uma pessoa que não tem alisamento. Eu falo isso que eu quase não tenho cabelo, mas quando eu faço algum tipo de alisamento ou redução de volume, é muito mais fácil para cuidar no dia a dia. Muito mais prático, né, também. Sim. Hoje em dia as pessoas elas buscam muito essa praticidade, né, essa leveza também. A gente entende que o natural está presente, né, também é uma tendência que vem forte, que é importante também. Você chega a atuar nessa área também ou você preferiu reservar-se só a trabalhar com os lisos? Como é que é dentro do seu ambiente? No salão hoje a gente tem muitos serviços. Claro que de 95% é alisamento, né? Hoje a gente vem trabalhando muito esses protocolos de terapia capilar, que é realmente entender a necessidade de cada cliente. Eu não posso ainda executar nenhum tipo de procedimento, né? Eu estou estudando ainda sobre isso. Pós-graduação, meu bem, pós-graduada já. Mas quero ter uma sala exclusiva para isso. E penso, sim, em voltar a fazer os atendimentos, porque esse contato com as clientes é muito gostoso. Eu amo. Então, quando eu estou no salão, quem faz as avaliações sou eu. Quem faz a avaliação de qual o tipo de ativo que vai ser utilizado sou eu. Eu que passo toda a parte do tratamento. E tem diversos ativos, né? Muitos. É que eu sou um pouquinho distante dessa realidade. Aí eu faço um e aí eu sigo com o meu.
Ai, gente, eu amo Tem meu muitos cabelo ativos. lisinho. Olha, meu hoje bem lisinho, porque ia atender a Dani lisos. Tem muitos muitos ativos. E muitas vezes você tá com aquele peso no cabelo, né? Tem gente que tá com o cabelo liso, mas não tá feliz. Tem gente que consegue ter. Depois que eu mudei o ativo do meu cabelo, hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa mais leve até, porque antes era um liso que era muito pesado. Agora é um liso que mudou. E na minha cabeça eu achava que eu só poderia ficar lisa daquele jeito. Sabe, quando eu construí a ideia de que só poderia existir um produto que ia deixar liso. Mas eu entendi que tem produtos que deixam mais leves, né? E tem produtos que você vai precisar de uma demanda de mais atenção para seguir tratamentos, Sim. né? Tem ativos que eles vão precisar ser repetidos com mais frequência, porque são mais levinhos. Sim, sim. Tanto que agora eu fiz inventei, né? Na realidade, criei um protocolo chamado liso mágico. Escova mágica, né? A gente está usando. Que é para esses cabelos que têm mais fragilidade, que não têm a necessidade de usar a mesma temperatura de um cabelo, talvez que tem aí uma memória que precisa realmente ativar ali o 100% do alisamento. Então, o ativo também conta muito. Conta muito. Muito, muito. Essa escova mágica, pra você ter ideia, para o meu cabelo, eu consigo aí ter um resultado de 30 dias, né? Onde o meu cabelo ele vai ter uma facilidade para secar, ele não vai precisar passar por altas temperaturas, nem uma pausa ali, sei lá, de 1 hora e meia. Então, isso vem sendo protocolado para cada tipo de cabelo no salão. Sim, claro. Ainda é teste, né? Eu venho testando em algumas clientes, loiras, grisalhas. Porque a loira ela também tem essa dificuldade, né? Uma boa loira ali tá com o cabelo bem alinhado, porque ela já tem essa sensibilidade da descoloração, né? E termina fragilizando um pouco mais. E se entra com alisamento, muitas vezes ela quebra, né? Ali aquela. Muito. Loiras ainda é um estudo aberto dentro do salão, né? Porque tem realmente essa necessidade de olhar mais minuciosamente, de entender que ela não precisa fazer um alisamento como se fosse um cabelo natural, né? Tem que ter todo um cuidado de tratamento antes do procedimento, após. O que eu falo muito para as minhas clientes. Você vem aqui no salão, você fica 3 horas. Você passa 3 meses na sua casa. Como que eu vou administrar o cuidado do seu cabelo 3 meses na sua casa? Tanto que eu até peguei um gancho seu, você mandou uma mensagem depois que fez minha sobrancelha. Recebi os cuidados que eu tinha que ter após. E eu achei muito legal, porque eu acho que é muito falta de orientação, de reeducação mesmo, de como cuidar do meu cabelo, de qual tipo de shampoo que eu tenho que usar, se eu preciso fazer tratamento todos os dias. Então, tudo isso é um protocolo que a sua profissional cabeleireira vai ter que entender. E aí você que vai seguir em casa. Você, como empresária, você acredita que a gente tem que ir para esse lugar? Você falou assim, peguei um gancho seu. Esse lugar de inovação constante, em algum momento te cansa? Que às vezes eu sinto assim, gente, o que é que eu vou fazer de diferente aqui hoje? Porque às vezes, assim, você no lugar desse papel de empresária, que sempre está ali construindo, você falou agora de uma técnica, você falou, agora eu estou pensando em criar esse modelo, a escova mágica. Você se sente cansada? A gente se sente pressionada. Pressionada. A gente se sente pressionada a entregar coisas diferentes, sabendo-se que tudo é muito maquiado também, né? Tem muita coisa que já está rodando e eles só mudam o nome, sim, né? Sim. E realmente a gente se sente pressionada, mas a gente tem que trazer coisas novas, né? E quando eu falo vamos supor, eu fui no seu espaço, você me atendeu, né? Maravilhosamente, estava lá com a moça olhando a sua agenda, aí tinha uma outra que chegou, você estava dando mentoria no meu atendimento, e eu achei aquilo sensacional, né? Você vê uma mulher, né, numa posição ali de educar outras pessoas, de cuidar e de se organizar. Então, assim, multitarefas ali, e eu me inspiro, né, geralmente nessas pessoas, porque realmente é a posição que eu quero ter. Eu acredito que uma mensagem para as pessoas que são da área, né, empreendedoras, que é buscar esses pontos de criatividade, né? Onde que eu posso despertar dentro de mim esse lugar de ser criativa, né? E não esse lugar de muitas vezes ver dificuldades, porque às vezes são momentos de tanta tensão todo o tempo Sim. acontecendo e a gente perde esse lugar desse colorido, né? De onde que eu posso ser criativa e onde que eu posso realmente fazer as coisas funcionarem.
Eu sou muito criativa até demais. Não vamos nos perder nisso, pelo amor de Deus. Eu sou muito criativa até demais, por quê? De tudo eu vejo uma saída para venda, de tudo eu quero. Vamos supor, você chegou aqui para mim e falou assim, Dani, essa garrafa aqui. Aí eu falo, nossa, Tati, mas vamos vender. Quantas? Aí já vou pesquisar, já vejo o preço. Eu sou muito assim. Então eu preciso controlar um pouco isso em mim também, porque tem TDAH, tem a ansiedade, tem toda essa parte emocional. Então, às vezes a minha filha fala, mãe, o que você é? Pelo amor de Deus. Porque uma hora você está na igreja, outra hora você está postando do salão, outra hora você está falando que vai estudar. Eu falo, filha, eu sou tudo isso. Isso, eu acho que isso que atrai, que acaba engajando as pessoas e traz essa comunicação, não é? Uma das coisas que você falou aqui que mexeu muito, assim, e que fala comigo, é sobre o público, né? As pessoas, elas não são obrigadas, né, a estarem no seu perfil, a curtirem, a comentar, ou a te ajudar, enfim. Mas, às vezes, eu acho que é tão pequeno, né, é tão pouco que a gente pode falar, curte, compartilha, impulsiona essa pessoa de alguma forma, veja isso como uma forma de você se impulsionar também, porque, às vezes, eu não consigo fazer, né? Não consigo ser a Tati, estar de frente de várias pessoas, administrando, viajando, fazendo isso, aquilo. Mas o que a Tati tem que pode agregar no meu crescimento? Então, eu vejo isso, o seu posicionamento, o criar... E como que você lidar com as críticas? Você recebe muitas críticas? Porque até de outros estabelecimentos, onde que você entra nesse lugar, que você veio com esse preço popular... Eu lembro bem lá atrás, quando você estava com esse preço popular, que muita gente colocava a sua qualidade em julgamento, Sim. né? Então, como que você lida com as críticas hoje? Não falando do passado, hoje. Olha, Tati, hoje eu sou muito desapegada de críticas. Sério? Como que muito. você faz isso? Porque eu olho a crítica e começo a chorar. Por que estão falando isso? Mas isso é ruim. Sabe por que é ruim? Porque, às vezes, você já é uma pessoa que vai e faz acontecer. Eu vou Então, chorando mesmo. Você não precisa da aprovação de outras pessoas, né? Porque quem está fazendo é você. Se der certo ou se der errado, é você que vai sofrer essas consequências. Então, eu vejo que eu nunca me importei demais com as críticas. Eu acho que muito mais no início, né? Por ter passado toda aquela fase de viuvez, né? De ter 3 filhos. A forma que foi também foi muito trágico. E então eu realmente queria ficar reclusa, queria ficar escondidinha. Mas aí, quando eu decidi que não era esse lugar que eu queria viver, eu fui com as críticas mesmo, sabe? As pessoas eu bloqueei. Eu sou muito de sentir. Então, vamos supor, eu postei uma coisa e aí tem uma pessoa lá... Eu não sou de olhar todo mundo, tá? Já passou essa fase. Porque antes eu olhava, quem curtiu, quem não curtiu, se olhou, se não olhou... Esse lugar hoje de validação hoje já não é tanto. Não. Eu saí desse lugar e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque hoje eu não fico presa em saber se deu certo. Eu só vou e faço. E faz. Muito bom. Que mensagem você deixaria aqui para essas novas empresárias que estão começando? Para a gente finalizar o nosso post. Não desistam, se reconectem com vocês, em qual fase que vocês estão passando. E cada degrau é importante. Cada degrau é importante. Cada pessoa que entra ou que sai. Não leve os momentos difíceis. Ai, faltou isso, como o fim do mundo. Respira de novo e vai. Nada como um dia após o outro. Né? Às vezes você vai dormir chorando e ao amanhecer você acorda e fala... Se reconecta. De novo. Muito obrigada, meu amor. Sua presença aqui foi incrível. Ai, gente, desculpa se eu errei, se eu gaguejei. Imagina, você é uma linda. Eu fico nervosa. Gente, esse foi mais um TatiCast com a Dani maravilhosa, que com certeza ela trouxe muitos insights para você. Muito obrigada por acompanhar esse episódio. Muito feliz com a presença de vocês aqui. E passando aqui para falar novamente. Segue nosso canal, se inscreve, compartilha, ativa os sininhos, é importante pra gente, tá? Um beijo e até a próxima!